Galera do Vascão, fala galera do Comenta Léo Vascaíno, estamos entrando no ar para mais um boletim de notícias rápidas do Vasco para vocês. Vimos agora há pouco, no início da tarde, a vitória da Argentina aí, campeã mundial, enfim, mas não podemos deixar de falar de Vasco. Acabou a Copa do Mundo, o foco agora é o Vasco 100%. Olha, o Vasco anunciou uma parceria importante hoje, uma parceria com a Outlier FC, uma empresa de consultoria, de análise tática também, de jogadores, enfim, que trabalha com scouts, para ajudar tanto na base de dados do Vasco, como também em outras situações como mapeamento de mercado, enfim, para ajudar na análise de mercado do Vasco da Gama. Em comum, a Outlier também representa, faz consultoria para o nosso Andrei Santos, enfim, é um dos clientes da Outlier que chega para se juntar ao grupo de análise de mercado do Vasco, preparar toda a base de dados, planilhas, entre outras coisas, e chega aí a empresa do Diego Vieira, muito competente por diga-se de passagem, e chega aí para ajudar o departamento de análise de mercado do Vasco da Gama. Essa parceria foi anunciada no site do Vasco, e como você viu aí na imagem, o Paulo Brax, juntamente aí com os 3 sócios da Outlier, que agora é uma parceira também do Vasco da Gama. Olha, informação de Vene Casagrande hoje também, é sobre Matheus Barbosa. Eu já tinha dito aqui que alguns clubes procuraram Matheus Barbosa. Vene trouxe a informação de que o Guarani fez uma proposta ao Vasco por Matheus Barbosa. Só que o Vasco recusou essa proposta. Qual foi a desculpa, vamos dizer assim, a justificativa do Vasco para não liberar o Matheus Barbosa? Segundo o Vasco, o jogador será utilizado no Carioca. A gente já havia adiantado aqui a vocês que o Vasco jogaria com equipe alternativa, diferente daquela equipe que deve jogar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, uma equipe mais robusta que o Vasco quer fazer para jogar os campeonatos em 2023. E com isso, o Matheus Barbosa, segundo o Vasco, fará aí essa parte desse grupo que vai jogar o Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco também irá para os Estados Unidos, onde fará aí uma Florida Tour, não é uma Florida Cup, É uma Florida Tour, onde enfrentará o Inter Miami e também o River Plate. No meio termo disso tudo aí, terá o início do Campeonato Carioca, 2 ou 3 rodadas, mas o Vasco deve estar fazendo essa pré-temporada e o Vasco disse contar com o Matheus Barbosa. Outros jogadores que estão no elenco também devem ser aproveitados nesse primeiro momento são o Eric, o Zé Santos, Lucas Oliveira, entre outros, Zé Gabriel, o próprio Gabriel Dias, enfim, jogadores que têm contrato com o Vasco, que devem ser aproveitados nesse Campeonato Carioca. Provavelmente servirá como um teste, também para esses jogadores, para desempenhar melhor, e também para o Vasco. E também aliado aí com alguns jogadores da base, o elenco do Vasco que deve iniciar o Campeonato Carioca 2023. Lembrando que o Vasco ainda não tem confirmado aonde terá a transmissão desses jogos. E olha, falta menos de um mês, Falta menos de um mês para o início do Campeonato Carioca. E só para terminar aí falando de Vasco da Gama, muita gente perguntando sobre a situação de Coutinho, como é que tá e tal, vai pro Corinthians, não vai, porque o Vasco não contrata ou não. Eu procurei saber, Coutinho hoje recebe em torno de 4 milhões de reais, assim, arredondando o valor para reais do que ele recebe no futebol inglês. Teve sim o interesse do Corinthians, mas não houve uma proposta. Por quê? Porque os valores hoje do Coutinho é um valor que está muito acima do futebol brasileiro, muito acima dos padrões sul-americanos. Para o Coutinho vir para o Vasco ou para a equipe do Corinthians, tem que haver um acerto de salário, porque hoje é quase inimaginável você pensar que um time brasileiro vai pagar 4 milhões de um jogador. A gente está vendo o Dudu aí com o Palmeiras, fez uma proposta de 2 milhões, o Palmeiras está resiliente em pagar. Imagine 4 milhões. Sabemos da qualidade do Coutinho, mas é um valor hoje que para dentro da realidade do futebol brasileiro é um valor muito alto. E ainda tem que o Aston Villa só quer vender o jogador, O Aston Villa tem o interesse em reaver todo o valor que foi investido, ou parte do valor que foi investido na contratação de Coutinho. Então, meus amigos, vamos ter que esperar essa situação aí para ver. Hoje, eu diria que a chance de Coutinho jogar no Vasco em 2023 é quase nula,
mas as coisas podem mudar. A gente sabe como é o futebol. É um jogador que sim daria um retorno técnico e também um retorno de marketing sendo contratado, mas hoje os valores são bem surreais para aquilo que a gente quer se pensar como o futebol brasileiro. E hoje o Coutinho aí está acima de todos os tetos, hoje eu acho que de muitos times brasileiros, né? Até o próprio rival aí tem um teto aí que hoje não se encaixa nesse valor de 4 milhões do Philippe Coutinho. Esta é a situação aí, para deixar os torcedores também bem informados sobre isso aí. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Copa acabou, agora o foco é total no Vasco, tem Campeonato Carioca, tem Copa do Brasil, depois lá em abril tem Campeonato Brasileiro, enfim, a gente agora a partir desse momento fica com foco total no nosso Vasco, e hoje ainda tem live, mais tarde a gente bate um papo com vocês. Tamo junto, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!